Fala, gente boa! Bom, dando prosseguimento à velha tradição da TV Alameda Cultural, não poderia passar um vídeo, gravar um vídeo sem ter uma foto antiga, né? Então, a foto antiga da vez, né? Terceira foto antiga, terceira velharia, a terceira foto antiga de 2023, é a foto desse senhor aqui, ó. Né? Tentarei mostrar a vocês. Vocês estão enxergando? Opa! Esse senhor aqui, com cara de quem está assistindo a um jogo do Jack e obviamente não está gostando do que está assistindo, é o Otto von Bismarck. Para quem não sabe, esse senhor aqui com essa cara alegre, né? Vou mostrar aqui de novo. Bom, esse senhor aqui com a cara alegre, o Otto von Bismarck, para quem não sabe, ele foi o chanceler do então Império Alemão, de 1871 até 1890. Um chanceler seria equivalente a um ministro das Relações Exteriores. Embora, no caso dele, do Otto von Bismarck, ele, na prática, ele tivesse um poder maior até do que o do próprio imperador da Alemanha. Algo que poucas, raríssimas pessoas possivelmente sabem, é que a previdência, o sistema de previdência social, a aposentadoria, isso é uma invenção do Otto von Bismarck, mais exatamente em 1889. Uma outra coisa que praticamente, possivelmente, raríssimas pessoas, ou talvez até ninguém saiba, uma pessoa, quando atinge a idade de 60 anos, ela, segundo muitas pessoas até já não consideram isso, mas durante muito tempo, uma pessoa, quando atingia a idade de 60 anos, já era considerada idosa. Então, quem determinou que uma pessoa é idosa a partir dos 60 anos foi justamente o Otto von Bismarck, porque lá em 1889 a expectativa de vida das pessoas era muito reduzida. Então, se chegar à marca dos 60 anos de idade, era algo extraordinário, era algo muito difícil até. Então, por isso, o nosso amigo Otto, né, o senhor ali da cara alegre, ele determinou essa idade como uma idade em que a pessoa era idosa e, consequentemente, obviamente, ela passaria a ter direito à aposentadoria. Tá? Então, não só apenas o sistema previdenciário, mas o sistema de bem-estar social, todas aquelas concessões paternalistas que os governos fazem ou deveriam fazer em prol dos seus cidadãos, né? Como escolas, sistema público de saúde, aposentadoria, etc., etc. Isso tudo começou, repetindo, lá em 1889, com o nosso amigo Otto, com aquele senhor ali. Mas por quê? Afinal de contas, por que eu iniciei o vídeo mostrando a foto desse senhor? O que ele teria, afinal de contas, o que ele teria a ver com o nosso amigo Carlão, com o Carl Constantin Kniep, com o jornalzinho que ele fez lá há 170 anos atrás? Bom, por incrível que pareça, tem tudo a ver. Voltando, né, explicando melhor, agora começa a explicação, melhor dizendo, tá? Bom, algo que eu havia deixado de fora, que havia me esquecido, melhor dizendo, do vídeo anterior, foi um artigo que o nosso amigo Carlão escreveu e que abriu oficialmente a edição inaugural do Observador às margens do Rio Matias. Bom, esse texto, esse artigo, porque eu irei lê-lo a vocês, tá? Porque ele é uma verdadeira poesia, e vocês saberão por quê. Então, aqui começa o texto. O texto que ele escreveu foi o seguinte, né? O nosso amigo Carlão. Demos a Deus as plagas do nosso torrão natal. Doloroso a Deus! Apoderou-se de nós e consigo nos arrastou a possante corrente de desconfiança e do fracasso. Não tinha mais espaço para nós a terra que fez a felicidade de nossos pais e que amávamos mais do que nosso sangue? O que foi e continua sendo que nos expulsou aos milhares da idolatrada e inesquecível pátria? É a vontade de uma providência onisciente e insondável que generosamente se revela
Sempre que um coração torturado anseia por mitigação equipródica, estende a sua mão, onde existe alma em desespero. Eu te saúdo, minha nova pátria. Então, com esse verdadeiro poema, iniciou-se a primeira edição, repetindo, iniciou-se a primeira edição do Observador às Margens do Rio Matias. Então, de certa maneira, essas belíssimas palavras, elas traduzem muito bem o ânimo, né? A vida, como que era a vida daquelas poucas centenas de pessoas que muito heroicamente e bravamente, diga-se de passagem, fundaram Joinville. Então, enfim, vocês puderam perceber que o nosso amigo Carlão não brincava quando a questão era escrever, né? Ele escrevia muito bem, por sinal. Bom, obviamente, o nosso amigo Carlão, ele não escrevia esse manuscrito, esse, entre aspas, jornal, sozinho. Tá? Ele era uma outra pessoa que ajudava a redigi-lo, a escrevê-lo. Bom, essa pessoa, esse copião, esse copiador, que escrevia, que reproduzia o Observador às Margens do Rio Matias, era o Ferdinand Manteil. O Ferdinand Manteil ele era um militar, ele também era prussiano, tá? E ele era de uma cidade chamada Uckermund, que eu acredito hoje pertence à Polônia. Eu acredito que hoje essa cidade ela também pertence à Polônia, assim como a cidade natal, como eu disse lá no primeiro vídeo, a cidade natal do nosso amigo Carlão hoje é da Polônia, mas naquela época, lá em 1851, essa região ela fazia parte do então Reino da Prússia, que, como eu já expliquei incontáveis vezes, hoje, mais tarde, acabou se juntando a outros países para formar a Alemanha. Mas, enfim, o nosso amigo Ferdinand, eu vou chamar apenas de Fernando, ele, embora oficialmente constasse na lista de imigrantes que ele fosse um militar, ele aqui na colônia Dona Francisca, aqui em Joinville, ele ganhou a vida, ele sobreviveu como comerciante, tá? Então ele mudou radicalmente a área profissional dele, né? De militar ele passou a ser comerciante. E, obviamente, como eu acabei de dizer, ele era o copiador do Observador às Margens do Rio Matias, tá? Uma das poucas coisas que se sabe a respeito do nosso amigo Fernando é que ele faleceu em 9 de outubro de 1858, aqui mesmo em Joinville. Bom, a outra coisa, né, que eu havia me esquecido é que em 1861 o nosso amigo Carlão, a esposa dele, a Caroline Bering, né, a Caroline, né, esse casal ele teve uma filha, uma menina que era conhecida, chamada de Mimi. Sim, esse era o nome da filha deles, tá? Mimi, tá? Eu não estou inventando, tá? Bom, como eu estava começando a dizer, em 1861, esse casal, né, essa família, eles se mudaram para São Paulo, para a cidade de São Paulo. E lá na cidade de São Paulo, o nosso amigo Carlão, ele foi professor e mais tarde diretor de uma escola alemã. Ele não ficou muito tempo em São Paulo, ele se mudou para a cidade de São Carlos, e de São Carlos ele se mudou para a cidade de Botucatu. Então ele passou praticamente boa parte do final da vida dele, ele passou em Botucatu, interior de São Paulo. E ele em Botucatu, nessa cidade do interior paulista, ele era dono, ele fundou e era proprietário da própria escola, que foi o Colégio Benjamin Franklin. Ele chegou também a fazer um trabalho literário contando a Guerra Franco-Prussiana de 1870-1871. Para quem não sabe, foi justamente graças a essa guerra contra a França que acabou surgindo a Alemanha, né? A Alemanha como um país unificado que nós conhecemos hoje. Então, ao final, após essa guerra, lá no Palácio de Versalhes, na cidade francesa de mesmo nome, como eu tinha dito já anteriormente, em 18 de janeiro de 1871, a Prússia e mais 24 países, no Palácio de Versalhes, eles acabaram assinando um acordo, fazendo um tratado que os unificava e criava oficialmente a Alemanha. Então, foi graças à vitória contra a França. Então, o nosso amigo Carlão, ele fez um trabalho literário, contando de uma maneira, digamos, mais lírica, mais leve, vamos dizer assim, a respeito dessa guerra. E o nome desse trabalho literário era Apenas 7 Semanas. Esse era o título, tá?
por incrível que pareça, uma edição do jornal Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, melhor dizendo, de 30 de março de 1955, foi publicada uma matéria a respeito do Carl Konstantin Knipl, né? Comentando justamente sobre esse trabalho literário, né? Sobre a Guerra Franco-Prussiana. Até quero dar uma conferida, não foi no dia 30 de março, só fazendo uma correção. Essa edição do jornal O Estado de São Paulo é do dia 20 de fevereiro de 1955, tá? Bem antes disso, uma revista alemã chamada Gartenlaube, tá? Em 1925 também foi publicado outro artigo a respeito do nosso amigo Carlão. O autor desse artigo foi o Norbert Jacques, tá? E também comentava a respeito um pouco a respeito da biografia e um pouco a respeito desse trabalho literário que eu acabei de mencionar, né? Mas, afinal de contas, o mundo está perguntando, mas o que aquele senhor com cara tão alegre assistindo o jogo do Jack tem a ver com o nosso amigo Carlão? Bom, tem a ver tudo. Os dois eram amigos de infância, diga-se de passagem. Bom, consta, inclusive, que o Otto von Bismarck teria oferecido ao Karl Konstantin Knipl, ou seja, ao popular Carlão, um cargo no governo alemão. Só que o Karl Konstantin Knipl acabou dizendo um sonoro não, né? Ele preferia continuar morando em Botucatu. E ele acabou falecendo em Botucatu em 18 de setembro de 1895, aos 76 anos de idade. É uma idade bem avançada, considerando aquela época, né? Mais de 120, quase 130 anos atrás. Ou seja, em 1895. Bom, possivelmente, um dos exemplares do Observador, às margens do Rio Matias, consta, inclusive, que um exemplar do jornal, entre aspas, do nosso amigo Carlão, ele foi parar nas mãos do Otto von Bismarck, por incrível que pareça. E, inclusive, o dono da sociedade hamburguesa, que era o senador Christian Matthias Schroeder, chegou também a comprar, a ter um exemplar desse jornalzinho. E consta que ele deu altas gargalhadas, né? Como eu disse ainda há pouco, um dos objetivos desse jornalzinho era divertir a população da então colônia Dona Francisca. Então, era um jornal que tinha muitas piadas, muitas anedotas. E eu tinha dito semanas atrás sobre um dos noruegueses que fundou Joinville, que inclusive foi nome do que hoje é a Rua Uruçanga, que foi a Rua Uriksen até 1925, que foi o Urik Uriksen. Então, um desses noruegueses, no caso, nosso amigo Urik, ele consta que ele foi um dos mais fiéis, né, um dos mais assíduos, não só leitores do jornal, do nosso amigo Carlão, como também colecionadores. Vocês devem estar perguntando, mas hoje existe algum exemplar desse jornal, o Observador, às margens do Rio Matias? A resposta, infelizmente, não. Não, pelo que se sabe, não sobrou rigorosamente nada. Nenhum mísero exemplar para contar a história. E, infelizmente, não há nenhuma praça, não há nada em Joinville que leve o nome do Karl Konstantin Knipl. Infelizmente e lamentavelmente, né? Uma pessoa que foi tão importante lá nos primórdios de Joinville, que fez muito pela cidade, pela então colônia Dona Francisca, não ser lembrado. Mas são coisas da vida, coisas do Brasil, né? Bom, pessoal, perdão pelo vídeo gigantesco, tá? Mas eu tive que deixar muita coisa de fora, né? Para variar, né? Mas, né? Eu teria que gravar um super vídeo, um vídeo de 1 hora no mínimo. E não é essa a minha intenção. Então, mais uma vez, obrigado pela paciência e pela atenção de vocês, como sempre. Mais uma vez, um grandioso ano a todos vocês. Mais uma vez, obrigado, Daniel Quanti, por se juntar a nós da TV Alameda Cultural. E, como sempre, fui! Comentem aqui embaixo do vídeo, tá? Vocês estão livres para isso. Comentem aqui embaixo do vídeo. Até semana que vem.